E aí, pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast falando sobre saúde. A ciência do nosso negócio é saúde. E trazendo, como a gente já falou em alguns outros momentos, vai ser sobre foco nesses nossos encontros, é o nosso simpósio. O 4º Simpósio Nacional de Gestão Pública e Privada, que acontece agora nos dias 27 e 28 de abril, no Teatro SESI. Se você ainda não fez sua inscrição, vá lá no nosso site www.sngpp.com.br. Lá tem um link que você vai para o Simpla e no Simpla você faz o seu cadastro, tem todas as informações, tem os palestrantes, tem a programação, enfim. O que não falta é informação e agora só está faltando a sua decisão de fazer a sua inscrição. Nós estamos com um grupo riquíssimo. São 55 palestrantes que vão estar falando sobre vários assuntos. E nós vamos estar trazendo hoje, aqui nesse momento, falar sobre qualidade, experiência do paciente, segurança do paciente, que é uma das áreas mais importantes que nós temos na questão da saúde, principalmente nos hospitais. E também você não pode deixar de assistir os nossos episódios. Já tivemos algumas gravações, já está indo no ar. É muito importante que você vá lá, acesse no YouTube IRHcast. Isso lá vai estar gravado, todos os nossos encontros, e nós já estamos organizando para que tenhamos encontros pós-simpósio, que vai ser uma outra riqueza. Mas vamos lá, eu estou aqui hoje com as minhas queridas amigas, e são queridas amigas que eu posso falar, porque os 55 palestrantes são queridos amigos, cara. Isso que eu construí ao longo da minha jornada não foi dinheiro, não foi. Mas eu tenho uma riqueza muito grande que são as minhas relações. Então eu estou aqui com Gisele Alves, estou aqui com Sheila Pava, doutora Sheila Pava, estou aqui com a minha amiga, colega de labuta também, aí né? Nesses trabalhos de eficiência operacional, a minha amiga Ana Maria Mendonça. E nós vamos estar falando sobre qualidade, como eu já disse, e aí eu vou deixar que elas tomem conta desse cenário, tomem conta do ambiente, porque são pessoas que trazem em sua bagagem, em sua história, muito conhecimento, muita história positiva. Eu acho que aqui 1 hora de encontro vai ser pouco. A gente vai já começar a sair daqui organizado para a gente estar falando, marcando um novo encontro para estar falando sobre eficiência operacional através da qualidade. 3 mulheres juntas, né? Vai ser um desafio 1 hora. Vai. A gente vai tentar, vai dar certo. Então, Nós vamos ser eficientes. Isso. Então, o que a gente pode começar, como a gente já está falando sobre gestão da qualidade e segurança do paciente como fator de diferenciação no mercado da saúde, a gente pode começar por aí. A gente tem aqui uma situação também que nós vamos estar com a Gisele Alves, vai estar em 2 mesas, né, Gisele? Isso. Eu queria que você falasse um pouco, então, sobre essa sua caminhada na área da qualidade, e como é que vai ser esse seu encontro, que a gente vai estar conectado, e aí em algum momento vocês vão estar, com Cristiano Quinan, que vai estar dos Estados Unidos, falando, participando, e com Gisele, que você é Gisele, a Gisele de São Paulo, que ela também teve uma situação que não vai poder estar presencial, mas ela falou assim, Renata, eu não abro mão de participar do simpósio. Então ela vai estar em 2 momentos, e nesses 2 momentos a gente vai estar fazendo com a via web. Gisele. Olha, primeiramente, quero te agradecer pelo convite, tanto por estar aqui hoje, quanto participar do simpósio. Porque o simpósio é um momento riquíssimo, onde nós vamos ter a oportunidade não só de passar o nosso conhecimento, mas agregar muito, aprender muito. Então eu quero te agradecer e por esse momento aqui. Então eu estarei em 2 momentos no simpósio. Primeiro momento, nós vamos falar sobre a qualidade e a experiência do paciente. Como que essas 2 áreas, elas conseguem se juntar, se unir? Como que elas conseguem andar juntas? É a mesma coisa? São coisas diferentes? Se complementam? Então nós vamos falar sobre isso e vamos explicar no dia a dia da gestão hospitalar como que a gente implanta a qualidade, a segurança e a experiência do paciente. E eu especificamente vou falar nesse primeiro momento, que é um mini curso, sobre o escritório de experiência do paciente.
isso é algo que é relativamente novo para nós, principalmente em Goiás, não é, Sheila? Sim, sim. E eu venho mostrar como que a gente cria e implanta um escritório de experiência. Para que ele serve? Porque, na verdade, o escritório de experiência, ele vem para auxiliar a gestão da experiência. Não é obrigatório, você não precisa ter um escritório para entregar a experiência para o paciente. Mas é importante porque quando você tem um escritório, você tem um ambiente, você tem um departamento, você tem um setor que fica responsável por fazer toda a gestão da experiência e junto com a qualidade. E como é que é composto esse escritório? O escritório, ele é composto, geralmente, né? Não existe uma regra, como se diz, não existe uma receita fixa de bolo. Mas o escritório de experiência, ele é composto por um líder de experiência, que vai ali junto com a autogestão definir a estratégia de experiência do paciente, e ele é composto por analistas. E esse escritório de experiência, ele começa fazendo a implantação de uma cultura, a cultura da experiência, porque a gente só consegue que a gente tenha entregue a experiência para o paciente se nós tivermos isso dentro da cultura, se isso fizer parte da estrutura organizacional. Então a gente precisa muito ali do amparo da governança para que a gente consiga entregar a experiência, para que a gente consiga implantar a experiência. Muito bem. Você falou aí que trabalhar em parceria com a qualidade, né? Eu vivenciei e vivencio isso. O primeiro que eu fiz o MBA em qualidade, que era uma outra visão, isso foi em 1998, mas era com a visão de fábrica. Eu estava numa fábrica, eu fiz um MBA em qualidade na Fundação Getúlio Vargas e trouxe isso para dentro, as experiências todas que eu tinha, eu queria trazer para dentro da indústria e falar de 5S. Imagina, falar de 5S numa indústria que você tinha a opção de gente que era analfabeta, então eu tive que trazer a escola para dentro da indústria. E uma outra experiência que eu tive foi quando, enquanto diretor de um hospital aqui, que era muito mais seguro o paciente e o profissional de saúde estar fora do hospital do que dentro. E eu tive aquele contato que a nossa jornada foi: não vamos falar de certificação, vamos falar de qualidade, vamos falar de processo. E aí consequentemente, você recebe a certificação. E aí isso me despertou a entender mais. Porque, eu sou diretor, estou certificando. Mas que história é essa? Aí eu fui estudar isso. E hoje eu sou avaliador ONA, fiz aquela especialização que você faz no IBS, que a IAC é responsável, que eu estou vinculado, fui fazer ONA e fui lá. E hoje eu já fiz algumas avaliações, mas foi muito mais para ter o conhecimento, ver como funciona, mesmo hoje eu sendo um representante também do IBS, mas foi mais, além de ser avaliador, ser representante, foi mais para esse conhecimento. Aí eu chego à questão que eu tive a preocupação, enquanto diretor de hospital, e não está preocupado com certificação. E está preocupado, sim, em tirar aquele hospital da situação crítica que estava, e foi certificado em 2 anos. Aí eu te pergunto, Ana, você vai estar na mesa falando sobre os desafios e benefícios da acreditação. Quais são esses desafios e quais são esses benefícios? Renata, Mas não dê muito detalhe não, porque você vai ter um dia lá. Eu acho que eu vou só dar algumas... Um spoiler. Um spoilerzinho. Eu vou fazer diferente. Eu vou começar a contar um pouquinho da história da qualidade no Brasil. Você mesmo falou que você fez o seu MBA na FGV em 1998, e nessa época, no Brasil, ainda nem existia a ONA. Não. Porque a ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação, que o foco é a área da saúde, ela foi criada no Brasil em 1999, e no final do ano de 1999. Foi quando nós começamos, tá vendo? Foi quando nós começamos a trabalhar os serviços de saúde. E nesse mesmo ano, o único hospital no Brasil que era certificado, teve uma certificação internacional, porque nós não tínhamos certificação nacional na época. E foi quando começaram os trabalhos, né? E isso veio se desenvolvendo ao longo dos anos, e um dos grandes desafios que nós temos dentro dessa área de qualidade é o engajamento
de todo o corpo operacional. É o entendimento, é o gestor fazer como você fez. Você despertou o interesse em ir estudar e entender um pouco mais e trabalhar toda essa melhoria. E eu sempre gosto de falar, quando eu sou convidada a ir numa instituição, fazer um diagnóstico ou fazer um projeto, eu falo que nós não estamos ali pela acreditação ou pela certificação, que nós estamos, o primeiro conceito que a gente precisa ter é de melhoria contínua. Porque se eu falo em melhoria contínua, se eu sei que todos os dias eu preciso ser melhor, e aí eu falo a nível pessoal, profissional, eu consigo melhorar todo o engajamento da equipe, eu consigo envolver o paciente nesse cuidado, eu consigo trazer essa melhoria que é importante para o dia a dia da nossa vida e da nossa instituição, né? E pensando nisso, em 99 também foi lançado um livro que chama Errar é Humano, que mostrava, foi um trabalho feito sobre os erros, né, e danos desnecessários causados ao paciente nos Estados Unidos. E esse livro, eu falo que ele foi o grande divisor de tempo, né? Ele fez um corte ali e ele iniciou com muitas iniciativas. Ele despertou a necessidade das iniciativas para a segurança do paciente, né? Hoje a gente fala da segurança da pessoa, né? Que é a segurança do colaborador, do paciente, e a gente evolui ainda mais hoje para pensar na experiência do paciente, né? Então, a qualidade, ela vem como uma preparação, né? Para disseminar uma cultura organizacional, para disseminar uma cultura de qualidade, de segurança dentro das instituições, para que a gente consiga alcançar a segurança do paciente e cada dia melhorar a experiência do nosso paciente. E o interessante é que tanto a qualidade quanto a segurança e a experiência do paciente, ela tem como foco a pessoa. Então, foi interessante você falar, porque hoje a segurança e a qualidade é para a pessoa, então não é só mais o paciente. Isso. E a experiência, ela também não é única e exclusiva do paciente, ela é da pessoa, ela é do profissional de saúde, ela é do familiar. Então, ela abrange, inclusive em um outro momento no simpósio, nós vamos falar sobre isso, sobre a experiência do colaborador. Como que a experiência do colaborador, ela pode ser um fator diferencial para a sua instituição? Exatamente. E aí você já deu um spoiler para Sheila. Ela vai estar... Você vê que é um tema, mas você vê que é um tema muito interessante. Eu me apaixonei. Você viu que em 98 eu estava dentro de uma fábrica, eu sempre me identifiquei. Naquela época você tinha os círculos de controle de qualidade. Isso. Você viu o defeito no final, não era no processo. Chegava no final, rapaz, eu trabalhei numa empresa, ela trabalhava com uma tecnologia, não tem problema falar não, trabalhava com teclados, computador, uma coisa de tratamento. Então o que tinha de desperdício, tinha um galpão de lixo, de coisas que saíam no final do processo que você tinha que expurgar. E aí começou a ter o entendimento. Eu lembro de uma época um engenheiro que chegou, começou a trabalhar a questão de que tinha que trabalhar processo. E isso é a realidade que hoje, que é uma coisa que eu venho trabalhando junto a quem se interessa conversar comigo, é trabalhar a questão da eficiência operacional, que é com o tripé, pessoas, processo e tecnologia. E aí é em processo que a gente tem que atuar, com pessoas sendo valorizadas, né? E a tecnologia, que eu também, no meu mestrado que eu estou fazendo, a minha tese, eu ia falar sobre a experiência do paciente, mudei. Eu fui falar sobre tecnologia e inovação, que me abriu várias portas, assim, no sentido de conhecimento e poder, sabe, me despertou o conhecimento de estudar e poder contribuir com o mercado nesse sentido. Então, quando a gente fala da experiência do paciente, você vai estar numa mesa, estiver mediando uma mesa, super interessante. Você é uma das privilegiadas de lidar também com nessa mesa, de estar falando com o Périx, estar falando com o meu amigo Cirino, né? E o Vitor Grabois,
e a Lídia Guimarães. Uma turma É uma mesa de mesmo de sucesso, peso, né? Uma mesa de peso, Exatamente. uma responsabilidade muito grande. Agradeço, Renato, Exatamente. pelo convite. E E vai ser aí- um prazer muito grande. E aí o tema vai ser a experiência do paciente e do colaborador como fatores críticos da competitividade. Na realidade, assim, pegando esse gancho já desse papo gostoso aqui nosso, é muito interessante a gente parar e pensar na interação, né? A própria definição de experiência do paciente fala o conjunto das interações, né? Focado ali na cultura organizacional, né? É o trabalhar junto, é o trabalhar valorizando esse tripé que você já disse, pessoas, fluxos e processos, né? Clientes e tecnologia e inovação, né? E importante também a gente relembrar que 10 anos de segurança do paciente, né? 10 anos de comemoração. Isso. E nós vamos falar muito sobre os avanços, as expectativas e as perspectivas desses 10 anos. E o que a gente percebe muito, o que já avançou, né? O que já melhorou? Talvez essa percepção, Renato, da importância da segurança, da gestão da qualidade e da inserção do paciente no centro desse cuidado. E o que é o mais importante? A valorização das pessoas. Para engajar as pessoas, a gente precisa trabalhar num ambiente respeitoso e colaborativo, né? As pessoas se sentem motivadas trabalhando nesse formato, né? E quando a gente tem pessoas motivadas, engajadas, a gente tem fluxos e processos eficientes. Deixa eu mandar uma mensagem para o Mande, nosso público. por favor. Aqui a gente falou de ética, está falando de ética, Sim. respeito. Respeito. E estamos falando dos 10 anos que Da a gente está segurança do comemorando. paciente. Plano Nacional de Segurança do Paciente. Então você que está me ouvindo, me vendo, leve isso, respeito, ética. E nós vamos estar, sim, no nosso simpósio, trazendo tudo isso. E vamos estar falando, sim, sobre o que está acontecendo esses 10 anos. E eu acho que é bacana. Quem está me ouvindo entende. Mas Com fala. certeza. A valorização, o paciente é um cliente, né? Uhum. E o cliente, ele precisa ser encantado, ele precisa ser respeitado, né? Para que eu consiga atingir a melhor experiência, o encantamento do paciente, o colaborador precisa Também, estar sim. motivado, estar encantado, né? Porque eu Por não isso que consigo a análise é resultado. muito mais ampla, né? Muito, É o cuidado muito. centrado nas pessoas, Sim. na valorização das pessoas. É o cliente interno, é o cliente Externo. externo, né? E o nosso colaborador, né? Uhum. O colaborador sendo bem tratado, com certeza ele vai tratar muito bem os nossos clientes, os nossos pacientes. Mas Sheila, e vai para vocês dois também, o que eu percebo ao longo dessa jornada aí é que muitos têm tudo isso como um discurso. Existe todo um movimento, né, pega lá o manual, tem toda uma mobilização dentro da instituição para ter a certificação, mas não é feito o trabalho que precisa ser feito junto às pessoas. E aí fica naquele discurso do colaborador, mas em contrapartida você está tendo coisas absurdas dentro da instituição. Existem sim muitas instituições que estão fazendo um trabalho sério, mas seria muito bacana se elas pudessem ser vistas como grande referência e que outras que só simplesmente vai lá, faz cria aquela situação para estar tendo uma certificação ou sentam para falar sobre a instituição, mas que na realidade quando você vai para os bastidores as coisas não acontecem. Como é que vocês veem isso? Eu estou falando é uma realidade? E o que vocês imaginam que possa ser feito para ter essa mudança? E sempre lembrando também do que vocês vão estar discutindo na mesa, dar uns spoilers, talvez não precise entrar muito em detalhe, mas também se quiserem entrar não tem problema, porque isso aqui é um registro, nosso encontro, nosso podcast, é um registro que vai ficar lá. Sim, eu acho que talvez o maior desafio seja como que a gente vai fazer com que as pessoas se sintam motivadas e engajadas a participar
desse processo, a participar desse convite de que juntos, trabalhando em equipe, nós vamos colocar o paciente no centro desse cuidado e vamos entregar, né, uma saúde baseada em valor e baseada em eficiência. Quando a Gisele trouxe a questão do escritório de experiência do paciente, existem alguns pilares, Renato, que são pilares que sustentam a experiência do paciente, os principais pilares do framework do The Barrow Institute, que eu gosto muito de falar disso, porque quando a gente conseguir que esses pilares todos juntos estejam sustentáveis, aí sim a gente vai entregar uma experiência do paciente satisfatória. Vai favorecer uma jornada do paciente satisfatória. E quais são esses pilares, né? A cultura organizacional, como já foi dita pela Gisele, né? Que bom você, como um gestor, ter essa visão e essa percepção de buscar o conhecimento. Eu preciso entender mais sobre a segurança e a qualidade. Por que tudo isso é tão importante numa instituição? E Sheila, eu também, isso me leva a uma reflexão. O colaborador, ele recebe treinamento? Ele recebe orientação sobre experiência, sobre qualidade, sobre segurança? Ou acontece 2 meses antes da certificação, de repente passa lista e todo mundo assina como se tivessem feito os treinamentos? Acredito, Sheila, que grande parte desse engajamento do colaborador, ele vem por meio da informação, ele precisa se sentir pertencente, ele precisa pertencer à instituição e ao cuidado do outro. Nós, enquanto seres humanos, nós temos nato que a gente cuida do outro. Então, quando isso é despertado em mim, que eu sou importante para a instituição, que a instituição investe em mim, no meu treinamento, no meu desenvolvimento, fica muito mais fácil eu me sentir engajada. E o que eu percebo? A maior parte das instituições de saúde hoje enxerga o treinamento do colaborador como um custo, sendo que na verdade é um investimento. Então, desculpa, Renato, um dos pilares importantes dentro desse framework que eu estou citando é o engajamento, não só do paciente, da família, mas também do colaborador. Né? E vou mais além, o desenvolvimento das lideranças. Isso que eu ia fazer uma observação sobre isso. Desculpa, pode concluir. Importantíssimo o desenvolvimento das lideranças, né? Líderes inspiradores, inspirando os seus colaboradores, né? Que vão desempenhar os seus papéis mais motivados, a história da alegria no trabalho, né? Eu vou além disso ainda, que um dos maiores desafios, né, para certificações, para programas de melhoria da qualidade, é o envolvimento real da alta gestão. Sim. Porque quando a alta gestão realmente entende o que é melhoria contínua, o que ele vai ganhar com aquilo que não é só financeiro, porque eu não posso pensar, porque tem custo, né? Não tem jeito, isso tem custo. Mas quando eu penso em todos os benefícios que eu consigo com aquela ação, com aquele treinamento, com aquele movimento que eu faço dentro da minha instituição, eu mostro para eles que essa cultura é verdadeira, que é uma coisa que eu acredito e que eu quero aquilo de verdade para a nossa instituição, né? E aí isso... quando a gente vai ler trabalhos sobre a dificuldade do engajamento, a primeira coisa que todo mundo fala, isso corpo técnico, corpo administrativo, tanto da alta gestão quanto o que a gente chama de chão de fábrica, o que eles mais se queixam é a respeito da informação. A comunicação é um grande desafio em todas as instituições e na área da saúde isso não é diferente.
né? Nós vamos ter na mesa que a Sheila vai Isso. estar como moderadora, o Cirino, Cirino. que fala muito sobre a questão da importância da comunicação dentro Pra das integrar instituições. todos esses Isso, princípios, todos os esses pilares. valores. Isso é muito importante. Cirino está me devendo. Tá Já te quando eu devendo. falei com ele, ele disse que não podia estar aqui, ele teve que ir para o interior. Mas já combinou, a gente vai estar numa mesa Ele com a vai gente. encerrar a nossa mesa, mas com muita categoria, né, Com Cirino? certeza, com Você certeza. vai fechar com chave Exato. de ouro falando de comunicação. E o que não acontecer lá vai acontecer no nosso encontro, que a gente vai marcar aqui. Isso. Mas o que vocês estavam falando, a questão da liderança, se me permite um comentário, é o seguinte, eu não tenho dúvida disso. E o meu mestrado, eu ia fazer sobre a experiência do paciente e tal, isso tudo, e eu fui para a área de tecnologia e estudando isso, uma orientadora muito ferrenha, eu levava um problema para ela e me devolvia para eu ler mais 5 artigos. E isso fui constatando com tudo que eu li e mais a minha história de 46 anos aí nessa jornada, e mais a entrevista que eu fiz para o meu mestrado, para a minha dissertação com os CEO, com os executivos de startups, executivos que estão no mercado, conclusão, existe a ineficiência, existe, é fato, e a responsabilidade estão nos executivos, Sim. em tomar as decisões, Isso. e a falta de conscientização desses executivos que eles têm que o autodesenvolvimento. Eles acham que tem que parar. Não, bicho, eu não quero aqui não, mas eu boto sim, eu posso me considerar como uma referência. Estou com 63 anos, não paro. Não parei. Estudo, faço curso, vou aqui, vou ali, procuro, participo como se diz, como eu participo, sou vice-presidente do Colégio Brasileiro Executivo de Saúde, participo dos congressos, participo dos simpósios. Eu participo por quê? Porque não dá para parar. É igual andar de bicicleta, você cai. Então hoje você tem um problema no mercado, esse desperdício que vai 30%, 40%, o custo da saúde está no desperdício, é por conta disso. Sim. Então é preciso que os tomadores de decisão enxerguem isso de forma mais clara e objetiva e façam o investimento necessário nessas lideranças, sejam eles novos ou mais antigos, que a gente também vai trazer no nosso simpósio, falar sobre os 50 mais, Isso. como é que as empresas estão tratando esses profissionais que estão nessa fase, né, nessa faixa etária, que muitos são considerados pessoas que já deveriam estar aposentadas, paradas. Nada. Tem muita gente com energia, com competência, para inclusive contribuir com esses novos que estão chegando. Com muita vivência, com muita experiência, né? Já tive muito prazer de trabalharmos juntos e o Renato é realmente essa pessoa, né, Ana? Que bom que você, como um executivo da saúde, tem essa visão sistêmica. E isso é muito, muito bom, Renato, porque é o conversar de igual para igual. Você, ao falar de um tema como segurança, qualidade, experiência do paciente, você compreende qual que é a dor dos colaboradores, qual que é a dor do paciente, qual que é a dor, qual é o problema, porque você foi buscar conhecimento a respeito disso, né? E para a gente desenvolver as pessoas, a gente também tem que ter esse autoconhecimento e a gente tem que ter um repertório vasto de conhecimento. Sim. A gente não pode parar. Nós somos seres humanos em movimento. O nosso copo nunca pode estar cheio. Exatamente. Sempre A cabe busca conhecimento. constante do conhecimento, até mesmo para a gente multiplicar isso para todas as pessoas que estão envolvidas ao nosso lado. Isso é o pensamento, isso é a atitude de um líder inspirador. Né? É um líder compartilhador que vai trabalhar com todos juntos, em equipe, num ambiente de respeito. Eu gosto muito de frisar isso, porque o respeito, ele é importante, a valorização das pessoas. E quando eu falei em desafio, esse é o grande desafio, né? A gente tocar o coração, vamos pensar assim, de todas as pessoas que estão envolvidas numa instituição de saúde, de que além de você ser uma excelência como um profissional técnico, você precisa ser um profissional humano. Então, a gente precisa ativar e estimular o comportamento, as habilidades, soft skills das pessoas. Porque, engraçado. Colocar um pouco de sentimento ali na relação. E durante grande parte, assim,
se a gente for analisar na história da saúde, nós focamos nas habilidades hard skills, Isso. nós focamos exclusivamente nas capacidades técnicas e as pesquisas comprovam que nós contratamos as pessoas por habilidades técnicas e nós as demitimos por problemas comportamentais. Isso. Então nós precisamos desenvolver os colaboradores, a equipe, né, da saúde, o gestor, o líder, nas habilidades soft skills. Porque as habilidades soft skills são aquelas que vão inspirar as pessoas, que vão mostrar o caminho. E é a habilidade de gerir conflitos, inclusive. Isso. Como que a gente vai dar, de repente, um diagnóstico, a gente vai conversar com o paciente, abordar uma família para um diagnóstico que seja ruim? Como que a gente vai abordar uma família que vem com uma jornada já extensa de sofrimento, de tratamento? Como que a gente vai comunicar com essas pessoas? Então, tudo isso são as nossas habilidades soft skills. E agora, recentemente, nós começamos a voltar o olhar para essas habilidades. Habilidades de autogestão, habilidade de gestão de pessoas, de Isso. comunicação, Sim, de isso. encantamento. Então, a comunicação, ela está em todo o processo, né? Em todo momento. A importância da comunicação Deixa eu falar um negócio aqui. não Não violenta. vou aguentar. A escuta Ele não ativa. aguenta. Olha, ele não aguenta. A produção já falou para mim, Renato, eu vou fazer um podcast só você entrevistando você. Eu Porque me amo. eu fico coçando para poder entrar, eu vou acabar abafando. Mas não deixar as você pessoas falarem. é um líder inspirador, Renato. É. Vou rasgar a seda aqui, porque eu te admiro bastante e admiro esse seu potencial, essa sua garra, essa sua fome de mudança, de melhoria contínua. Ah, que Isso. bom. Então vocês ficam falando, dá vontade de falar, de entrar. Eu vou me controlar aqui, porque eu já sei. Não se controle. Não, eu já sei. Não A se produção falou, eu já controle. fiz, olha, eu já estou vendo qual é o tema. Porque o que vocês estão falando aqui é super interessante para quem já fez os episódios anteriores. As coisas se conectam. Sim. A saúde se conecta em tudo. Então você fala de soft skills, você fala em liderança. Eu lembro de Magda, eu lembro de Cristiano Quinão, eu lembro de Dante, eu lembro de Ana Maria. Ontem falando sobre compliance. A Karine falando sobre Inovação, compliance. tecnologia. E aí você vê essa questão do compliance e do líder e como lidar com isso. E você estava no assédio moral. Como é que é esse negócio? Como é que trata a questão do assédio moral? É complexo. Eu, por exemplo, a minha formação é de chefe. Eu comecei a ser chefe aos 21 anos de idade. Indústria metalúrgica. É pauleira. Era piquete, pancadaria na porta. E você sei o quê? Ao longo da minha jornada, eu fui tendo que me adaptar através do tempo, buscando conhecimento, Sim. o autocontrole, que é a inteligência emocional você tem que ter, mas eu sofri muito, e fiz muito sofrimento, gerei sofrimento. Sim, eu não tenho dúvida. Agora, quem não fez, que atire a primeira pedra. Exatamente. Mas a gente tem que estar vigilante para que essas coisas não aconteçam. E aí vem a questão do compliance, vem a questão de tudo isso. E aí tem uma geração do não me dói. Tem até umas brincadeiras no Instagram que mostram, né? Geração tal, geração tal. Ah, ele sai pela da bolsa, porque é mais Sim. machucado. Aham. Uma opção de situação nesse sentido. Bom, É o mundo bunny. muito É. bem. E aí, Ana Maria, como é que você vê essa situação? É o que você falou mesmo, é uma conexão, né? E outra coisa que chamou muito a minha atenção depois da fala da Gisele é em relação ao desenvolvimento dessas habilidades, né? Que não são técnicas. E a pandemia veio muito forte e nos ensinou muito isso, principalmente nós da área da saúde, quando ele fala da questão da empatia, Sim. né? Mas o que é a empatia que ficou tão forte dentro de nós profissionais da saúde que os profissionais estão se adoecendo, porque eles não estão conseguindo separar. Mas como é que eu vou falar, por exemplo, hoje que a gente tem muito caso de cuidados paliativos, né? É um trabalho até recente, né, para nós, principalmente em Goiás, Você fala, com comissões. Você fala recente, qual o tempo? Olha, recente, menos de 10 anos, que vem com mais força, porque algumas Eu vou algumas te dizer por quê. instituições... Olha, eu disse que ia ficar quieto, Olha, mas tá não me vendo? Ele não aguenta. dá conta. Ele Porque não dá cuidados conta. paliativos, cara, nós fizemos um trabalho. Não, foi do Rio.
depois que eu fui para Salvador, um ambiente que era de cuidados do corpo de enfermagem, que era uma empresa que tem atendimento de emergência também, médico de emergência. Então as nossas ambulâncias ficavam à disposição para qualquer intercorrência ia cuidar, ou se estivesse grave ia para o hospital. Mas era basicamente de cuidados de enfermagem. E foi quando eu tive o contato com os cuidados paliativos, que foi o meu primeiro contato. Eu estou falando isso, porque eu já comentei aqui também em outro episódio, que foi quando eu, na passagem do meu pai, eu tomei a decisão, junto com a autoridade dos meus irmãos, de não fazer nenhuma intervenção, que ele tinha que ser cuidado para que ele tivesse, não é para UTI, que ele tivesse uma passagem tranquila. E ele teve uma passagem tranquila às 3 horas da manhã. Ele deu o último suspiro e eu estava do lado dele. Desculpa, eu lembrei disso agora. Poxa vida, que bacana. Isso é tão importante, né? A família, quando ela é ativada, Isso. né? Quando tem o conhecimento sobre todos os aspectos do cuidado, né? Sim. Olha como a aceitação, né? E para que a fica família melhor. tenha essa aceitação, a responsabilidade é nossa. É nossa. Sim. Né? Nós, profissionais de saúde, como é que a gente aborda essa família? Como é que a gente explica isso para a família? Como que a gente dá alternativas para a família? Isso, né? E isso é muito importante. Isso é uma habilidade que não se aprende na faculdade, né? Isso é o ser humano. Isso é a empatia, né? Então, a gente precisa muito desenvolver isso. Às vezes, eu participei de um treinamento de RH e me chamou muito a atenção uma palestra, uma das palestrantes falando que na instituição deles, eles contratam o profissional primeiro pelo sorriso, depois pela técnica. Porque eles falaram, a técnica a gente ainda consegue desenvolver. É mais O fácil. sorriso eu não consigo. Então, o primeiro requisito é o sorriso. Mas Se tiver o sorriso, aí a gente vai para os isso é uma outros maturidade quesitos. institucional incrível, né, Ana? Incrível, Para uma incrível. instituição contratar pelo sorriso é porque o propósito institucional é realmente cuidar de vidas. Isso. É A cultura um ambiente é muito respeitoso, sedimentada. ou seja, existe uma cultura institucional já muito bem implementada, disseminada, Muito fortalecida. né, muito fortalecida. Essa instituição, ela está disposta a desenvolver esse colaborador. Isso. Porque ela contratou o colaborador pelo sorriso. Isso. Ela não focou nas habilidades hard skills, na competência técnica. Então, Isso. ela entende que ela faz parte do processo de desenvolvimento desse colaborador. E quando você falou sobre o adoecimento do profissional de saúde, as pesquisas da OMS de 2022 mostram que nós temos 1 bilhão de pessoas adoecidas mentalmente no mundo. Isso. 1 bi. No Brasil, as pesquisas demonstram que 13,5% da população brasileira está com depressão. Ou seja, é muito grande esse índice. E aí demonstra 2 coisas. Primeiro, cada dia mais esse tipo de pessoa vai chegar para nos procurar na saúde com algum tipo de necessidade que seja da saúde, não só da saúde mental, mas da saúde física. Então, o paciente que vai chegar para nós, ele já chega adoecido mentalmente. E por um outro lado, o nosso colaborador também pode fazer parte desse índice. Isso. Então, nós, enquanto instituição, enquanto colaboradores da saúde, nós temos que desenvolver essas habilidades soft skills nos colaboradores, porque eles precisam agora começar a observar que o perfil que vai chegar para nós é diferente. É diferente. Então, não vai chegar só aquele paciente sorrindo, calmo, que espera 3, 4 horas, com uma facilidade na recepção. Agora você vê, né, o que está acontecendo. Até um dia desse eu participei de um congresso e a minha fala foi nesse sentido da questão da economia dentro das empresas com relação à saúde das pessoas. Hoje existe, quando a gente fala, sempre tem suas exceções, eu procuro chamar a atenção daquilo que eu entendo que não é legal. Então hoje tem muitas empresas que se preocupam em dar o plano de saúde. Sim. Sim. Então, um plano de saúde, você está com problema, você vai para o médico.
Não, cara, o que tem a questão da saúde mental é super importante. Muito. Então, uma coisa, então, será que ele quer o plano de saúde ou ele quer algum outro tipo de atenção? Como é que eu acolho, como é que eu faço o acolhimento dessa pessoa? E, infelizmente, está tendo um movimento no mercado, e a gente teve a oportunidade de conversar sobre isso também num momento aqui, é que já existe um movimento aqui em Goiás, por exemplo, e tem em Brasília, e tem em outros lugares, que é você ter a atenção, não é um plano de saúde separado, mas você ter os players que têm interesse nesse processo, tanto a operadora, hospitais e a empresa, de trabalhar a questão do custo e trabalhar a visão sistêmica. Do paciente, que é um colaborador, e ter a integração da unidade de saúde com a saúde ocupacional. Sim. Olha que maravilha a gente conseguir fazer com que isso se multiplique, nós vamos ter menos gente com problema e nós vamos ter um custo menor dentro das instituições, um custo menor Sim, dentro da saúde. Uma estratégia excelente de eficiência. Né? As pessoas estão muito carentes hoje, como um todo, do cuidado. Né? Existe muito a preocupação com o tratar, né? Na medicina, né? A saúde, existe muito essa preocupação com o tratar. Mas as pessoas, o ser humano, principalmente pós-pandemia, está muito mais carente do cuidado. E para isso, Renato, a gente tem que ter tempo para a gente poder se conectar com as pessoas. Como que você cuida de alguém se você não se conecta? Se você não tem a compreensão a respeito das necessidades daquela pessoa, se você não se envolveu com os sentimentos daquela pessoa, né? É bem a questão da empatia e da compaixão. E para praticar a empatia e para termos compaixão, a gente precisa de tempo. Tempo. E aí eu trago para vocês mais um pilar importante no framework da experiência do paciente, que é a inovação e tecnologia. Nos trazendo mais tempo, nos proporcionando, minimizando aí o nosso gasto com burocracias, Sim. né? E nos proporcionando mais tempo de qualidade para exercermos uma escuta ativa, com tempo de qualidade, para a gente se conectar com as pessoas, com o nosso paciente, com a família e com os nossos colaboradores. Interessante porque no livro Inteligência Social, do Daniel Goleman, ele fala que, e para mim, gente, eu confesso para vocês que eu achava que era poético, os olhos são a janela da alma. Não, na verdade, a neurociência, ela explica, você só consegue ter empatia por aquilo que você vê. Se eu estou aqui imersa em uma série de processos que eu preciso cumprir, em qual momento que eu olho para o paciente? Em qual momento que eu identifico a necessidade desse paciente? E aí é interessante porque a maior parte das pessoas estão com muito medo do avanço tecnológico. Só que, na verdade, a tecnologia ela vem não para substituir o colaborador, mas para tirar a burocracia para que o colaborador consiga olhar para o paciente, enxergar a necessidade do paciente e a partir disso ele começa a ter o sentimento de empatia e de compaixão. Mas primeiro a gente precisa tirar essas burocracias que são muito importantes. Nós precisamos dessas burocracias, mas precisamos que o colaborador ele tenha tempo para olhar para o paciente. Vocês provocam. A gente está falando o tempo inteiro aqui de eficiência em todos os sentidos. Todos os sentidos. Eu já falei aqui também, mas eu vou repetir. Eu passei os 2 anos de pandemia dirigindo um hospital no interior de São Paulo. Foi um momento complicado, enfim. E aí eu falei assim, não, vou sair. Aí saí e fui para o mercado e hoje eu represento 4 empresas de tecnologia e inovação. Tem uma delas, que é a Upflux, que cuida, que olha o processo através de sistemas. Você precisa contratar uma opção de gente para ficar levantando o processo, você cuida do processo. Você entra com o sistema dentro do RP dele, então ele consegue identificar onde estão os gargalos, sinaliza, você vai lá e trabalha aquela não conformidade e resolve o problema. Mas aí o que acontece é liderança. É preciso que a liderança enxergue isso. Não precisa entender. Tenha, enquanto líder, equipe com as competências de trazer as informações de tecnologia para que ele tome a decisão. Não precisa ter, mas ele precisa confiar, ter pessoas para tomar essa decisão. Mas e aí? Por que a decisão não é tomada?
Então isso também faz parte do meu trabalho, é entender, procurar entender o que esses executivos precisam fazer e também quais são os estudos que a gente precisa ter, né, de dar para essas pessoas. Falei ontem, anteontem, no dia que a gente fez a gravação, a gente conversou em um momento com o Dante, um momento depois com o Kinan, esse trabalho que está sendo feito pelo Ensino Agir, que a gente vai trazer mais informação, que é o Health... Master Health. Master Health. Então, disponibilizado. E aí, quantas pessoas se interessaram por isso? A questão do autoconhecimento, do autodesenvolvimento. Mas eu queria só puxar esse gancho aí, a questão da responsabilidade da liderança em um autodesenvolvimento. E é isso E aí, mesmo. temos tempo ainda? Podemos continuar Produção? o papo? Produção? Se deixar, a gente flui. Ixi, assunto nós temos. Então vamos lá. E aí, vamos falar, a gente começou, a gente não falou das nossas histórias, né? E aí, fale um pouco de vocês, cada um falou um pouco de como começou, como é que foi essa jornada, por que se lançaram na questão da qualidade, enfim, trazer um pouco de vocês, em que momento vocês estão na vida, como é que vocês estão... Eu tenho acompanhado vocês aí, né? A rede social entrega tudo, tem gente que está aqui, pega avião para cá, vai para lá, dá consultoria aqui, consultoria ali, e vamos que vamos. Olha, eu vou começar então. Eu trabalhava em uma operadora de plano de saúde, eu sempre gostei de trabalhar com pessoas. Esse sempre foi o meu sonho. E eu sempre tive um propósito que jamais eu poderia me acostumar com a dor do outro. Jamais. Todos os dias eu acordava com esse e eu repetia para mim: Deus, não permita que eu jamais me acostume com a dor do outro. Só que, sabe o dia a dia? Você se acostuma. Primeira vez que você vê um paciente que ele tem ali uma fratura exposta, você chega e faz assim. Só que de repente, o que acontece? Isso fica natural para você. E até que um dia eu trabalhava na operadora e chegou a seguinte situação para mim: Gisele, tem uma mãe aí fora e nós não temos condições de liberar a quimioterapia da filha dela. E ela tá falando que precisa começar hoje. A auditora foi embora. Aí eu falei: deixa eu ver o pedido médico. Que saco. É só uma leucemia. Nossa, não pode esperar não. Fala sério, coloca na minha sala. E assim, pensei, uma leucemia? Qual que é a diferença? Já tá com leucemia de um dia pro outro? Começar a quimioterapia hoje ou amanhã? E quando eu fui falar com essa senhora ela veio com tanta humildade e ela falou pra mim: olha, salva minha filha. É a única pessoa que eu tenho na minha vida. E o médico falou que se ela não iniciar o tratamento quimioterápico hoje, ela não tem chance de sobreviver. Porque ela é uma das leucemias, um dos casos mais agressivos. E ali eu falei: gente, será que essa mulher tá falando a verdade? Eu falei: mas eu não tenho conhecimento. Fui atrás de um auditor. Só que quando eu levantei, essa mulher ajoelhou aos meus pés. E ela olhou pra mim e ela falou assim: salva minha filha. Aquilo me destruiu. E eu fui atrás de informação, consegui a autorização, realmente era um caso extremamente agressivo e se realmente não iniciasse naquele dia, a chance de sobrevida seria muito pequena. E ali eu entendi e eu prometi para mim mesma que eu jamais permitiria que alguém tivesse que se humilhar para mim, para que eu pudesse resolver o problema. Então, hoje eu atuo como executiva comercial e de relacionamento e eu atuo também como palestrante, inspirando os colaboradores da saúde, porque nós lidamos com a dor do outro, nós lidamos com a vida do outro. Então, hoje o meu propósito é justamente não permitir que as pessoas façam o que eu fiz. Eu não tenho vergonha do que eu fiz, porque eu entendi que, sabe aquele processo que eu precisava passar? Aquela situação que eu precisava passar? Mas, então, hoje, o meu propósito maior é levar para o colaborador a importância da experiência do cliente. A importância da pessoa estar no centro do cuidado. E, além disso, eu não atuo só cuidando do paciente, mas cuidando do colaborador. Olhando a dor do colaborador. Por isso que eu atuo muito no desenvolvimento de inteligência emocional, porque os nossos colaboradores, eles têm muitas dores. Às vezes nós não temos um preparo para estar na saúde, lidando com a dor do outro, a gente começa a somatizar isso. Então, hoje,
o meu grande propósito e o que eu amo fazer é inspirar tanto o colaborador para cuidar do paciente, quanto a empresa para cuidar do colaborador. A sua formação qual é? Eu sou formada em Direito, depois eu fiz Direito? Eu sou formada Todo em mundo acha Direito, que a todo mundo acha que eu Gisele sou é da área enfermeira. Da área da saúde. É. Você não é Não. enfermeira? Eu não sou enfermeira. Eu fiz uma pós-graduação no Sírio, junto com a Sheila, em experiência do paciente. E no último módulo, pediu para que todas as enfermeiras fossem lá na frente. Aí, Gisele, vai lá. Eu falei, mas eu não sou enfermeira. Claro que é. Eu falei, mas eu tenho certeza que você é. Queria muito, né? Eu acho a profissão maravilhosa. Então, eu sou especialista em gestão e saúde, especialista em experiência do paciente, sou coach de formação, mas eu não atuo, e analista de perfil comportamental. Eu fiz tudo isso também. Aham. E como é importante para nós, né? Muito bom. Bom, eu sou médica infectologista, e durante toda a minha formação como médica, eu tive o prazer de ser educada em tratar e cuidar das pessoas. Então eu já acho que eu já tenho isso muito no meu DNA, a questão do cuidado, né? E com o passar dos anos, eu acho que eu não escolhi infectologia à toa, é uma especialidade muito complexa, né? Mas dentro da infectologia a gente tem a oportunidade de trabalhar várias vertentes. E no controle de infecção foi a subespecialização que eu mais me identifiquei. Por que essa identificação, né, Renato? Porque eu entendi que eu gosto muito de compartilhar. Eu me vejo como um ser humano muito compartilhador. Se eu tenho uma ideia, eu quero compartilhar. Se eu tenho algumas boas inspirações, eu quero compartilhar. E eu gosto muito de emanar essa boa energia para as pessoas. E trabalhar em equipe. CCIH, a gente trabalha em equipe, né? Planejando, estruturando, gerenciando. E nesse contexto, né, nesses verbos principais, estrutura, planeja, gerencia, dissemina ideia, multiplica, agrega, eu me vi e entendi como uma líder em potencial. E eu fui buscar mais conhecimento na liderança. E fiz uma pós-graduação em liderança e gestão organizacional, e houve todo o encantamento, deu todo um clique, né? E hoje eu me entendo, a Sheila, médica, gestora, a gestora médica, hoje está se transformando cada vez mais na gestora médica, a médica que quer ser uma executiva na saúde, a médica que quer fazer gestão e com esse olhar sistêmico e com esse cuidado de cuidar das pessoas, com esse cuidado da valorização do ser humano. A gente tem num conceito, eu acho que fazer a pós-graduação em experiência do paciente só fortaleceu realmente esse meu desejo de avançar na saúde, profissionalmente falando. Eu me vejo muito na esfera estratégica, mas tendo esse cuidado de cuidar das pessoas, de pegar na mão, tipo você assim, sabe, Renato? Você me inspira. Tipo você assim, eu vou lá no operacional, mas eu vou ter um engajamento e a vontade de conversar com a equipe do operacional, motivá-los e vamos lá, estamos juntos. Vou pro tático da mesma forma, tá? E isso para mim me movimenta. Isso para mim me excita e me traz muita felicidade. Eu vou voltar em você daqui a pouco com uma pergunta. Ó, tá vendo? Diga. Bom, eu sou nutricionista de formação. Como é que eu cheguei, né, nesse caminho da gestão da qualidade? Em 2003, eu fiz uma pós-graduação em gestão e saúde, gestão empresarial com ênfase em saúde, pela Fundação Getúlio Vargas, na época. E eu comecei a desenvolver esse trabalho no hospital que eu trabalhava. Na época, eu era a gerente de nutrição do hospital. E me deram o desafio de multiplicar tudo aquilo que eu desenvolvia dentro do serviço de nutrição para as demais áreas.
E aí eu comecei a buscar conhecimento nisso. Então, eu fiz algumas pós na área de gestão de qualidade, fiz a pós da Fiocruz em gestão de qualidade e segurança do paciente. Hoje, até nós três, né, estamos juntas em outra pós, que é da Fundação Dom Cabral. E eu trabalhei em vários hospitais em Goiânia e até clínicas como gerente de qualidade. Hoje eu atuo principalmente como consultora na área de gestão da qualidade e segurança do paciente. Sou parceira do nosso amigo Renato Gomes em alguns projetos, né? A gente está junto desenvolvendo alguns projetos. Tenho também uma empresa que eu sou a diretora administrativa, onde eu faço toda a parte de gestão administrativa do corpo clínico em atuação em serviços de endoscopia, né? Então, hoje eu estou trabalhando um pouco com tudo nessa área aí. Quando vocês falam sobre a questão de, né, eu falo que a metodologia de você tá indo lá no Gemba, né, que é lá no chão de fábrica, de estar ouvindo ali todo mundo, de estar vendo as experiências, e depois você sobe com toda aquela experiência, você vai para o tático, vai para o estratégico, isso nos move. E uma coisa que eu sempre falo, Gisele, em todas as reuniões que a gente faz, que a gente não pode se acostumar com o erro e com o sofrimento do outro. A gente não pode perder essa capacidade de se indignar Sim. com o que acontece de errado, né? Nós somos seres humanos, né? E a gente precisa sim estar atento a isso. E como diz, nenhum de nós somos enfermeiros, mas eu gosto muito daquela fala, né, da Florence. Primeiro, não causar dano, né? Sim. Minimamente, eu preciso pensar nisso. E aí a gente fortalece novamente os 10 anos em comemoração da segurança do paciente, né? Que foi com o livro, né? Veio todas as iniciativas e em 2013, né? Se criou o Plano Nacional de Segurança do Paciente. E isso precisa ser fortalecido, isso precisa estar muito forte dentro das nossas instituições e que a gente não se acostume com isso, né? Nós somos a vela propulsora que vai mudar tudo isso, né? A gente precisa estar junto com isso e manter todas as ações para que a gente consiga melhorar isso, a gente consiga realmente trazer essa qualidade, trazer essa melhor experiência para a pessoa, né? O nosso colaborador, o nosso paciente. Sobrasp? É Sobresp, a Sobresp. Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente. Você faz parte? Eu sou diretora executiva. É o Gabrois, que é o Gabrois? Não, é o Marcelo Varenga, médico também, e é o nosso presidente. Sim. Né? A missão da sociedade, da Sobresp, transformação da experiência humana na saúde. É um pouco de tudo que a gente está falando aqui, né? A transformação da saúde 2030 está muito linkada ao desenvolvimento desses comportamentos, dessas habilidades comportamentais, né? Dessas inquietudes. São seres humanos, então a gente tem que sentir a dor e ter atitude para ajudar, contribuir a resolver a dor do outro. A resolver a dor do outro. Não somos robôs, somos seres humanos. Isso. E é o grande desafio, é desafiador lidar com pessoas, né? Na sua complexidade, bacana o que você trouxe pra gente. Então, um momento seu fez você refletir, né, na sua fragilidade, o que você ainda poderia fazer para melhorar, para se potencializar como ser humano. E talvez seja esse o grande X da questão, né? A gente ter esse momento também de buscar o autoconhecimento, como você mesmo já disse, né? Para que a gente saia da zona de conforto, porque a zona de conforto é chata, ela não acontece nada, né? Não desenvolve ninguém, não melhora ninguém. E talvez aqui você esteja com 3 mulheres
inquietas, né? Que tem sempre esse desejo de estar sempre movimentando em busca da melhoria, da nossa melhoria pessoal, né? Da nossa melhoria como profissionais. Como profissionais. Tem esse negócio com mulher inquieta, né? Eu era chamado lá no hospital de homem das 7 mulheres, porque eu era o diretor executivo e as demais, diretora técnica, diretora geral, diretora de ensino e pesquisa, gerente financeiro, gerente... Tudo mulher. Mas tinha que ter um homem para coordenar, né? Fazer o quê? Olha só. Brincadeira, é o machismo, brincadeira. Mas, Sheila, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte. Eu, por exemplo, eu ficava pensando assim, pô, bicho, que retribuição eu posso fazer para a sociedade, né? O que eu posso fazer para contribuir com a saúde? E eu vi um bocado de coisa feia por aí, viu? Quando eu estava na organização social, ia visitar para ver contrato, fui para o norte, fui para o nordeste, fui para o centro-oeste, fui para o sudeste, fui para o sul, e eu vi foi miséria por aí. Sim, também presenciei Você também ter já. coisa de gente no chão, mas enfim. E eu, na minha jornada, como eu falei, com 20 anos eu já era chefe, e de lá para cá, a minha jornada foi em RH durante muitos anos, depois como executivo da área da saúde, mais de 20 e tantos. Como é que eu posso retribuir isso? E eu encontrei, através do Torelli, o voluntário da saúde, me voluntariei. Hoje eu estou liderando um projeto de planejamento estratégico do Hospital do Sul, do Sul. Isso tem sido muito bom. Agora é complexo você trabalhar com voluntariado, mas é muito legal. Foi uma forma que eu vi de contribuir, de retornar de alguma forma. E contribuir para que melhore a saúde. E o que a gente faz, esses movimentos, é para melhorar, porque existe muita... A jornada é muito longa para você mudar muita coisa que está aí. E você que chegou Sim. há pouco tempo lá no grupo, né, Governança, Estratégia de Governança, que é o grupo que a gente faz parte. Como é que você está vendo isso? Por que você foi buscar a questão do voluntariado? Eu acho que eu compartilho um pouco do seu sentimento, né? O desejo de compartilhar, aprender e compartilhar conhecimento. Está sendo muito gratificante, é uma doação muito grande, porque no meio de tantas coisas que a gente tem como responsabilidade, mas é um momento que eu reservo como fechado na minha agenda. Porque ali existe um contato fantástico com grandes executivos, né? E poder contribuir com a saúde, contribuir com o SUS, né? E levar um pouco desse nosso sentimento, né, Renato? Eu acho que esse equilíbrio entre o profissional técnico e o profissional humano está sendo muito gratificante. E para o meu aprendizado, levando em consideração que eu estou nessa transição de carreira, está sendo fantástico, fantástico. Eu aprendo a cada dia, a cada encontro, né? Então está sendo uma troca. Eu posso oferecer para a instituição do SUS o meu tempo, o meu conhecimento, o meu legado, e juntamente com a AVS eu estou trazendo para a minha formação um grande conhecimento na minha fase de transição de carreira. E podendo perceber a importância daquilo que a gente já citou aqui, de que o executivo, o estratégico, ele tem que ter essa visão sistêmica, ele tem que ter esse sentimento do cuidado, né? Não só do tratar, do executar. Resultado é importante, mas o resultado, Renato, eu acredito muito que ele pode vir de uma forma mais sustentável se a gente tiver pessoas engajadas, pessoas motivadas, pessoas felizes, fluxos e processos bem definidos, paciente feliz, paciente fidelizado,
resultados, retornos para o hospital também. E a imagem do Torelli, né? O que o Torelli tem nos ensinado? Um grande CEO no nosso país, que contribui muito com o seu conhecimento num hospital privado, ter essa percepção de como que nós, como profissionais, poderíamos contribuir com a saúde pública, promovendo a equidade da saúde. Então, esse movimento, ele mexe muito comigo, porque faz muito link com o meu propósito, que é tratar e cuidar das pessoas na sua integralidade e com muita equidade. Então, eu sou muito feliz de pertencer ao projeto da Associação Voluntários da Saúde. Já está com mais de 20, quase chegando a 30 Sim. projetos de hospitais aí, Brasil afora. Muito interessante mesmo. Gisele, me diga, além disso que você comentou, eu queria te fazer uma pergunta. Nessa sua trajetória, lidando com essas organizações, isso faz parte de uma pesquisa minha, né? Sim. Como é que você vê o posicionamento das lideranças? Tanto, não necessariamente aqueles que lhe contrataram, Sim. mas como você enxerga o mercado, o posicionamento do executivo. A gente já falou um pouco sobre isso agora, mas como é que você vê essa questão de tomada de decisão, a questão dessa visão sistêmica, a questão do acolhimento do colaborador? Como é que você vê esse mercado e o que ainda precisa ser feito? Eu estou fazendo essa pergunta também porque eu vi em umas pesquisas fora do Brasil a questão de que todo ano você tem algumas coisas que se repetem, que é a necessidade. Desenvolvimento de liderança, Sim. trabalho, equipe, comunicação. É a dor do mundial. E você vê que e é bom que tem mercado de trabalho, né? Sim. Você tá trabalhando. Como é que você vê isso aí? Isso realmente é um fato? Isso é um fato. Na verdade, o que eu identifico nas instituições pelas quais eu passo, né? O líder, a maior parte das vezes, ele não tem um conhecimento integrado. Ele não tem essa visão sistêmica. Muitas vezes ele tem uma visão muito boa sobre indicadores, análise exclusiva de dados. Mas o que fazer com esses dados? O que esses dados me mostram? O que eu faço com esses dados? E como ele não tem essa visão sistêmica, ele acaba não tomando as decisões que são importantes. Então, ele não se posiciona. Então, o líder hoje, eu percebo que ele está muito refém, porque ele tem um conhecimento muito fragmentado. Então, eu percebo que cada dia mais, nós, enquanto líderes da saúde, eu me incluo, nós precisamos de mais e mais e mais conhecimento e uma visão integrada, uma visão sistêmica. Porque é a partir dessa visão sistêmica que a gente consegue posicionar, que a gente consegue dar caminhos para os nossos liderados. Como que eu vou instruir o meu colaborador sobre encantamento do cliente se eu não sei a importância disso? Como que eu vou defender para a autogestão, por exemplo, a importância de incluir na cultura da organização a qualidade, a segurança e a experiência? Se eu não domino, se eu não sei, porque hoje a gente tem uma confusão total do que é experiência, do que é qualidade, do que é segurança. Então, eu percebo muito que a qualidade, ela é tida como um todo. Claro que sim, mas a experiência, ela tem um conceito diferente. Então, se a gente não tiver conhecimento, Renato, o conhecimento, ele é a base da decisão. O conhecimento, ele é a base do posicionamento. Então, os líderes, observa, nós falamos agora do curso da Agir, né, do Master Business. Qual que é a quantidade de pessoas que procuram? Hoje, eu percebo que nós temos muitos líderes, que eu falo que são líderes de copo cheio. Ele já sabe tudo. Ele já sabe tudo. Só que, de repente, você vai perceber que ele tem uma visão totalmente fragmentada. Então, essa é a minha percepção, eu que passo por várias instituições. E eu sempre falo, o meu copo jamais pode estar cheio. O dia que o meu copo estiver cheio, é o dia que eu estou na passagem. Enquanto isso, o meu copo, ele não está vazio, porque minha jornada não é de 2 anos, não é de 1 ano. Eu tenho uma jornada de mais de 20 anos na saúde. Mas
ele pode receber mais conhecimento. Ele pode receber mais conhecimento para que eu, inclusive, consiga entender o quanto que a inteligência artificial ela é importante para a saúde, o quanto que a melhoria contínua é importante para a saúde. Olha que são vários assuntos que são diferentes. Ai, que doideira, bicho. Você tá falando aí, eu tô viajando no simpósio. É o que As tem. pessoas que vão estar, você vai ter um grupo falando de Sim. o Hospital do Futuro. Sim. Eu vou estar aqui com o Vitor Gabros, Sim. vou estar com o Vitor Gadelha, a gente vai estar aqui com Gisele o Valnori, Alves. Gisele Alves, Sheila, Ana Maria, sabe? Cara, E que falando rico. de tudo isso de uma forma muito integrada. Cadê o povo Porque hoje que não não dá procura mais pra essas separar inscrições? É muito isso. pouco. Vai ser uma imersão de Não conhecimento. dá mais hoje para separar o joio do trigo. Não. Não. É tudo muito integrado. É integrado. É pensar fora da caixa, né? A transformação da saúde está muito nisso, Renato. Eu acredito muito. A gente precisa pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa, pensar em termos de uma excelência, né? Uma excelência em tudo que nós fazemos, mas estamos falando aqui de saúde. Quando a gente puder aliar os nossos conhecimentos técnicos com os nossos comportamentos, com as nossas soft skills, hard com soft junto, Isso. Uhum. e trabalhando aí num ambiente respeitoso, compartilhado, isso é liderança inspiradora. Sim. Isso é liderança inspiradora. E eu não tenho dúvida que aqui E nós a temos busca, 4 líderes. sim, e a busca incessante pelo conhecimento, Sim. essa inquietude, né? É a zona do conforto, copo cheio, né? É. Isso me basta, né? Qual é o seu diferencial competitivo no mercado? O que faz você ser diferente do outro? Eu tenho esse mantra na minha cabeça e isso me gera essa inquietação, essa necessidade de estar sempre me movimentando, né? Porque o mundo está bunny, as pessoas estão aceleradas, é tudo muito diferente, é muita inovação, muita tecnologia. Então a gente precisa seguir o fluxo dessa história. Então o conhecimento é a base de tudo. Muito bem, gente. Estamos chegando aí Ao próximos final. ao nosso final do nosso Mas certamente nós teremos outros encontros. Eu vou ver como é que a gente vai fazer a dinâmica de pós-simpósio, como é que a gente vai estar fazendo isso, porque a gente vai ter muita coisa bacana que vai estar sendo discutida. Sim. E certamente a gente vai querer estar junto, trazendo o que a gente discutiu, o que a gente recebeu de feedback do público, isso vai ser. Então, vocês fiquem à vontade para agora, né, as considerações finais. O microfone é seu.